É necessário pensar no autor ou sequer lembrar dele quando a gente consome algum tipo de obra? Em um contexto em que a literatura vinha se tornando cada vez mais livre ao longo do século XX, com todas as regras antigas sendo subvertidas e ignoradas, Roland Barthes escreve um texto chamado A Morte do Autor. E nele, ele propõe que, com uma literatura tão subjetiva, o autor morreu. Não importa o que o autor acha, porque a partir do momento que a gente leva em conta ele, a gente está colocando um limite na expansão quase infinita da interpretação. Como escrito no texto, uma vez o autor afastado, a pretensão de decifrar um texto torna-se totalmente inútil. Dar um autor a um texto é impor a esse texto um mecanismo de segurança, é dotá-lo de um significado último, é fechar a escrita. Se o que o autor acha importa, é como se existisse só uma verdade e todo o resto é como se não fosse canônico, limitado por essa barreira da autoria. Mas agora, com o autor morto, essa barreira se dissipa. A escrita agora não é mais feita para ser decifrada, e sim para ser destrinchada. Não é um labirinto com só uma saída, e sim um campo aberto para ser explorado da sua maneira. Talvez esteja um pouco complexo, mas já já tudo isso vai fazer sentido. Vamos para mais um trecho do texto. Sabemos agora que um texto não é feito de uma linha de palavras, libertando o sentido único, de certo modo teológico, que seria a mensagem do autor Deus, mas um espaço de dimensões múltiplas, onde se casam e se contestam escritas variadas, nenhuma das quais é original. O texto é um tecido de citações saída dos mil focos da cultura. A gente trata o autor como se fosse o passado daquela obra, uma relação de antecedência, como se fosse de um pai para um filho, em que a vida do autor é como se fosse uma prequela para a obra. Só que toda e qualquer obra é um conjunto de múltiplas escritas e citações que vêm de diferentes culturas, pessoas, estéticas, momentos e etc., que entram em diálogo, em paródia e em contestação. E se há um lugar em que tudo isso se reúne, toda essa multiplicidade, não é no autor quando escreve, mas sim no leitor quando está lendo. Todas essas pontas, a princípio soltas, se completam no espectador, em que, junto com a sua vivência, cultura e bagagem cultural e intelectual, cria ali um diálogo. E diálogo é, como dito no dicionário, um contato ou discussão feito por duas partes. Essas duas partes são a obra e o espectador. O autor não faz parte, esse relacionamento é monogâmico. Mas e na prática, o que a gente consegue tirar disso? Eu trago essa teoria porque ela abre espaço para que a maneira como a gente recebe e interpreta as obras possa se expandir e talvez tornar a gente até um pouco mais crítico. Vamos lá. Quando a gente mata o autor, algumas questões ficam mais interessantes de serem debatidas. É bem comum que quando a gente aponte um problema na obra, alguém diga: ah, mas não é bem assim, o autor não pensou nisso, ele não teve essa intenção. E talvez não tenha mesmo, mas sinceramente, importa? A obra carrega muitas coisas em si, para além do autor, e entre essas coisas pode carregar estereótipos e preconceitos que beiram o absurdo. A J.K. Rowling pode não necessariamente ter pensado: vou fazer banqueiros que são o próprio estereótipo de judeus, que são conhecidos por serem banqueiros. Mas tá lá. Não importa se ela pensou. Tá lá. Então é algo a ser debatido. Não importa a intenção. Importa o que a obra transmite. Outro exemplo é que é muito comum utilizar em Jogos Vorazes para falar de uma série que fala de luta revolucionária, por exemplo. Mas a autora era comunista e escreveu pensando nisso? Eu não sei, eu não quero saber. A obra transmite isso independente de eu saber qual é o posicionamento dela. A minha vivência e a minha carga teórica me fazem absorver esse conteúdo daquela obra. Retornando àquela primeira fala do Barthes que eu mencionei, dar um autor a um texto é impor a esse texto um mecanismo de segurança, é dotá-lo de um significado último, é fechar a escrita. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ser individualista. O nosso senso crítico vai entrar justamente aí. Já aviso agora que esse vídeo vai ter vários exemplos, então vamos com mais um. Uma questão em que isso vem muito à tona é que muitos autores de mangá utilizam o manji nas suas obras. Eu, como uma pessoa que tem um certo contato com símbolos religiosos, sei que o manji é um elemento cultural e religioso de alguns povos e culturas pelo mundo. Mas, apesar disso, eu sei que muita gente não reconhece. Sei também que esse símbolo é muito utilizado como apito de cachorro, e também sei que o Japão propositalmente não educa o seu povo sobre os horrores do nazismo e as questões da Segunda Guerra porque eles eram aliados e cometeram crimes de guerra na mesma medida. Portanto, eu saber o que o manji significa lá
não tira a problemática que ele pode ter, principalmente quando é exportado aqui para o Ocidente, mesmo que essa problemática não exista do lado de lá. Pensar sobre a censura na tradução é bastante válida nesse caso. O símbolo existe e ele é muito próximo de um símbolo que no Ocidente representa eugenia e genocídio. Então, o debate sobre ele, sobre como diferentes culturas se relacionam com elementos visuais, precisa acontecer para que a gente não caia nem no é religioso, não importa, nem no outro lado de é nazismo, a gente tem que condenar. É um assunto bem delicado que não pode ser tratado no 880. Mas onde a questão do autor entra nisso? O caso de Tokyo Revengers, em especial, chama bastante atenção, porque ali não é só o manji que causa estranhamento. Os trajes e as bandeiras usadas pelos personagens fazem com que o manji ali não seja só um símbolo sozinho, mas sim parte de todo um conjunto que faz com que o manji se aproxime ainda mais do seu similar ocidental. Essa obra, quando trazida para o Ocidente, é problemática, e dizer que o autor isso, o autor aquilo, acaba sendo vazio e não muda quantas feridas essa coisa pode abrir. Mas vamos dizer que ele realmente não pensou nisso e que foi tudo uma grande coincidência. As coisas ainda estão ali, as semelhanças ainda estão ali, e o que ele acha não vai mudar isso. Em outro exemplo, é que nem dizer que o José de Alencar teve boas intenções quando escreveu Iracema. Isso não muda nada que o livro é cheio de fetichismo com a mulher indígena. A reflexão que eu quero trazer aqui é que matar o autor pode ser muito importante, porque quando a gente leva o que ele diz como verdade, muita coisa fica de fora. Quando o autor morre, o leitor nasce. E eu não estou impondo aqui um certo ou um errado, eu estou propondo uma maneira de se utilizar uma teoria literária bastante conhecida e, para mim, muito útil. Como um bom assassinato culposo, a gente também direto mata o autor sem querer. São poucas as pessoas que realmente vão atrás de saber o que o autor disse quando escreveu alguma coisa. Muita gente vê críticas políticas e sociais em Attack on Titan, comparando com o Holocausto, com o colonialismo, e, para quem leu até o final, também apontam quão fascista a obra pode ter sido. E essas duas posições são quase que um consenso entre os fãs, ou uma ou a outra, porque parece simplesmente lógico quando você assiste. Enquanto isso, o autor em entrevista afirma que a parte política do mangá foi inspirada nos romanos. Ele aparenta ser bastante despolitizado, inclusive, e se é verdade ou não, também não importa. Muita gente acha que ele é um gênio super político, mas esse autor mataram faz tempo e ninguém nem percebeu. Essas coisas não valem só para livros, filmes ou séries. O Foucault tem um livro inteiro sobre a pintura A Traição das Imagens, do René Magritte. É um livro meio denso e eu tenho certeza que o Magritte não pensou em metade do que tá ali quando estava pintando a obra. Mas é aí que tá a beleza nisso. Pela milésima vez, não importa. O tanto que o Foucault conseguiu extrair de uma obra simples que nem essa só é possível se o autor estiver morto. Para todos esses casos, a gente pode pensar em uma mesma reflexão. Se uma obra toca as pessoas de uma determinada maneira, se ofende ou se causa qualquer tipo de impacto, uma declaração do autor explicando ou esclarecendo algo não vai mudar o que está lá. Uma obra é completa em si mesma. Saber a opinião do autor pode ser útil para você criar uma opinião sobre o caráter dele, sobre o posicionamento político dele ou qualquer coisa desse tipo. E isso pode sim fazer com que você veja a obra dele de outra maneira. Mas para ver dessa outra maneira, os artifícios para isso teriam que já estar lá. E estando, seria possível ver mesmo sem que o autor tivesse se pronunciado. Minha parte favorita de tudo isso é que o Roland Barthes não fala especificamente de nada disso. O texto dele é curtinho, são 5 páginas e que eu uso livremente para fazer as minhas análises daquilo. O texto dele é uma análise da literatura daquele período em específico que estava passando por mudanças. Mas ele é só mais um autor que morreu. De acordo com Roland Barthes, ele odiaria que dissessem de acordo com Roland Barthes. A crítica de arte, cinema e literatura passa por muitas camadas e tem muitas maneiras de se fazer uma leitura de obra. Mas dar ouvidos a si mesmo e a maneira em que aquilo te afeta é um passo inicial bem importante. Além disso, entender o mundo e o contexto que te compreende também é. Ninguém existe sozinho. A individualidade é necessária, mas o individualismo é perigoso. Eu sou o Koba e eu espero que vocês tenham gostado.